Olá, meu caro aluno do sétimo ano, como você está? Espero que você, como sempre, esteja muito bem. Vamos começar nossa aula de inglês de hoje? Sensacional! E hoje nós vamos começar com uma revisão sobre o que nós começamos a estudar, ou seja, o Simple Past, como que nós falamos, sobre coisas, ações que aconteceram no passado, em um tempo definido, e ações que não acontecem mais. Então, hoje, vamos dividir a aula em dois momentos. Nesse primeiro momento, faremos a revisão sobre verbos regulares, verbos irregulares, como eu passo os verbos para o passado, como eu uso o auxiliar did e assim por diante. E no segundo momento da aula, nós faremos aí a página número 23 lá do seu workbook. Preparado? Então, portanto, começando a primeira parte, de olho na telinha, com esta revisão a respeito do Simple Past. Então, começando sobre o uso do Simple Past. We use the Simple Past for specific activities in the past. Ações, coisas que aconteceram no passado e que já terminaram, não voltam mais a acontecer. Por exemplo, she woke up early. Eu estou falando de algo que aconteceu. Ela acordou cedo, algo que já aconteceu e não acontece mais. Olha esse outro exemplo. I took a shower, so I'm talking about something I did in the past. For example, yesterday I took a shower. Então tomei um banho ontem, algo que já aconteceu e não acontece mais. Então esse é o uso principal do Simple Past. Falar sobre coisas que aconteceram. He studied last night. Então estou falando que ele estudou ontem à noite. He studied. Algo que já aconteceu e não volta a acontecer. Quando a gente fala sobre o Simple Past, a gente terá dois tipos de verbos. Olha só aí, está aparecendo aí para vocês. A gente tem verbo regular e a gente tem verbo irregular. Qual é a diferença entre um verbo regular e um verbo irregular? Regular, como o próprio nome diz, é algo que vai seguir uma regra. Regular, rule. Algo que é irregular, uma palavra que é irregular, não segue uma regra, não segue um padrão. Então, veja, quando a gente pensa em passado em inglês, isso precisa estar bem claro na nossa mente, que os verbos são divididos em dois grupos em inglês: regular verbs and irregular verbs, regulares e irregulares. Se eu tenho um verbo regular e eu quero passar esse verbo para o passado, a gente simplesmente vai acrescentar ed ao verbo. Quando eu pego um verbo e coloco ed, eu estou passando esse verbo para o passado. Qualquer verbo regular, coloquei ed, passei ele para o passado. Existem algumas regras que a gente vai ver daqui a pouquinho. Agora, o verbo irregular, olha só o que está escrito aqui: change, ou seja, muda. O verbo muda completamente. Então, um verbo irregular, ele não tem uma regra. A gente precisa memorizar. E, teacher, como que eu vou saber, então, se o verbo é regular ou irregular? Inicialmente, você vai trabalhar com uma tabelinha que tem lá no final do seu livro. Se você pegar o seu livro e colocar lá na última página, página 121, você vai encontrar isso aqui, ó, página 121, que é uma tabela de verbos irregulares. Então, a princípio, eu sempre sugiro a você, vai fazer um exercício, vai passar o verbo para o passado, consulte a página 121. Se o verbo estiver nessa tabelinha, significa o quê? Que ele é irregular. Eu não posso pôr ed para passar esse verbo para o passado. Agora, procurei o verbo aqui e não encontrei, significa que ele é regular. Então, eu vou colocar o ed para fazer o passado. Então, nesse começo, até você ir memorizando, muitos de vocês já estudaram, porque quem era nosso aluno, a gente já estudou isso ano passado. E quem não era, fique tranquilo, vá fazendo como eu vou falando e você vai ver que você vai tirar de letra. Então, primeira coisa, preciso passar uma frase para o passado, dá uma olhadinha na tabela da página 121.
E aqui você vai encontrar uma tabela com 3 colunas. Põe aí seu livro na página 121 agora. Página 121. Colocou? Então olha só, a primeira coluna é chamada de base form, ou seja, é aquela forma básica do verbo. É onde o verbo está aí na sua forma normal, como ele veio ao mundo. Então, por exemplo, become, break, buy, choose, come, write, understand, and so on. A segunda coluna é justamente o que nós estamos estudando, ou seja, o simple past. Então, eu pego um verbo como, por exemplo, comprar, buy. Aí eu quero passar no passado. Será que o passado de buy é buyed ou será que tem alguma outra forma? Aí eu vou consultar essa tabela. E você vai encontrar na segunda coluna, olha lá, buy na primeira coluna, segunda coluna, bought. Porque o passado de buy é bought. Olha lá, está escrito aí na segunda coluna. Significa o quê? Que o verbo comprar em inglês, ele é um verbo irregular. Logo, ele vai ter uma forma própria para eu passá-lo no passado. Por isso que eu chamo esse verbo de irregular. Agora, faz um teste. Procura aí na sua tabelinha o verbo play. Tocar, brincar, jogar. Achou ele aí? Não achou. Por quê? Porque play, ele é um verbo regular. Portanto, se eu vou passar play no passado, basta eu acrescentar o ed. Tudo bem? Vamos seguir aqui, vou dando mais exemplos. De olho na telinha. Olha só, se eu tenho, por exemplo, o verbo work. Se você fica com o livro aberto na página 121, tá bom? Vamos aí. Procura work aí na página 121. Vê se você encontra o verbo work. Não, olha, com W tem where, tem when, withdraw and write. Não tem work. So what does it mean? Work is a regular verb. Não encontrei na tabelinha. Significa que ele é um verbo regular. Portanto, se eu tenho de passar work no passado e ele não está na lista dos verbos irregulares, o que eu vou colocar nesse verbo para fazer o passado? Ed. Então, olha só, para eu passar o work no passado, a gente basta acrescentar o ed. E essa forma serve para todas as pessoas. I, you, he, she, it, we, you, they. É por isso que a gente aprende inglês, porque é fácil. Em português, se a gente pega um verbo e vai conjugar, ele fica com um monte de desinências. Eu trabalhei, tu trabalhaste, ele trabalhou, nós trabalhamos. Em inglês, worked. Pronto, passei no passado e serve para qualquer pessoa, tá bom? Então, olha só aí um exemplo de verbo regular. Agora, procura aí na sua tabelinha se você encontra o verbo go. Dá uma olhadinha se você encontra go aí na sua tabelinha. Vamos ver aqui, página 121. A, F, G, H, I, J. Olha aqui, achei. Go. Bem, se eu preciso passar o go no passado e eu encontrei nessa tabelinha, significa o quê? Eu não vou colocar ed, porque ele não é um verbo regular. Não pode ser goed, o passado. O passado de go vai ser went, justamente porque ele é um verbo irregular. O que significa ser irregular? Que o verbo tem uma forma própria para nós fazermos o passado. Portanto, o passado de go é went, tá bom? Então, veja só, quando eu preciso escrever uma frase no simple past, a gente sempre tem o sujeito, seja ele qual for, I, you, we, they, he, she, it, verbo, se ele for regular, ed, e aí um complemento, falando o tempo que a ação aconteceu. Pode ser yesterday, last week, last something, 3 days ago. Então, geralmente, expressões que indicam passado. Yesterday, last night, last week, 3 months ago, and so on and on. Ok? E a mesma coisa se o verbo for irregular. Olha lá, run é aí a base form. Ran com A já é o passado. Então, ó, sujeito, verbo no passado e um complemento. Assim eu faço as orações no passado, tá bom? Agora vamos pensar em algumas regrinhas, né? De verdade, vamos revisar algumas coisinhas sobre verbos regulares. Então, regular é aquele que põe ed para fazer o passado. Primeira regrinha, se o verbo já termina em e ele é um verbo regular,
a gente apenas acrescenta o D. Nunca vai colocar dois Es com D no final. Não dá, a não ser que o verbo termine em dois Es. Senão, se o verbo já terminou em E, a gente apenas acrescenta o D. Então, dance, danced. Tá bom? Então, aí, uma das regras. Segunda regra, toda vez que você tiver um verbo terminado em Y, aí você precisa atenção, tomar cuidado em uma coisinha. Qual é a regra? Se o verbo termina em Y e antes do Y você tiver uma vogal, você não precisa mudar nada nesse verbo. Você apenas vai acrescentar o ED. Então, o verbo terminou em Y, tem uma vogal antes, eu apenas acrescentei o ED. Agora, toda vez que o verbo terminar em uma consoante, aliás, terminar em Y, e antes do Y você tiver uma consoante, sempre, gente, toda regra em inglês é assim. Terminou em Y, tem consoante, e eu preciso mudar alguma coisa, o Y vai virar I. E daí eu acrescento o ED. Então, olha só, o verbo terminou em Y, e antes do Y tinha uma consoante, tirei o Y e eu coloco um IED, tá bom? Aí eu passei o verbo regular para o passado. Agora, exemplificando um pouquinho melhor sobre os verbos irregulares. Então, se você está com o livro aberto na página 121, se você observar, toda coluna de toda tabela de verbo irregular sempre terá 3 colunas. Primeira coluna é a base form. Segunda coluna, simple past. Terceira coluna, past participle. Então, veja, passado de go, como ele é um verbo irregular, ele consta aí da sua tabelinha, né? O passado é went. Então, é a mesma coisa, ir, fui. O gone, particípio passado, a gente vai estudar um pouquinho mais para frente. Particípio passado é quando eu falo, por exemplo, ido, feito, partido, comido. A gente usa a terceira coluna. Por enquanto, não se preocupe com ela, tá bom? Por enquanto, preocupe-se apenas em memorizar as formas de passado dos verbos que vão aparecendo aí nos exercícios. Então, olha lá o outro exemplo, né? Run, ran, run. Ride, rode, written. Que são verbos irregulares. Consta da sua tabelinha de verbos, tá bom? Às vezes, acontece do passado do verbo ser a mesma forma da base form. Por isso que ele é chamado de irregular. Olha o verbo cortar. Cut, presente. Cut, passado. Alguns verbos mudam. Outros verbos ficam iguais. Alguns mudam só a pronúncia. Por exemplo, o verbo ler é read. O passado de read é read. Então, eu só mudei a pronúncia. Tá bom? Então, essa é a principal diferença entre os verbos regulares e irregulares. Vou passar um regular para o passado, ED. Vou passar um irregular para o passado, consulta a tabelinha da página 121 até você ir memorizando os verbos. Muito bem. Agora dá uma olhadinha nessa tela que eu estou projetando aqui para você. Olha só, eu tenho muitos verbos aqui. Cook, dance, buy, fly, wash, have, do, work, sell, finish. Vamos pensar um pouquinho? Como que eu passaria todos esses verbos para o passado? Primeira coisa, a gente precisa pensar se o verbo é regular ou irregular. Como que a gente faz isso se a gente não memorizou esses verbos ainda? Página 121. A página 121 vai ser a sua best friend. Por enquanto, até você ir memorizando qual verbo é o quê, você vai olhando a página 121, tá bom? Então vamos lá. Por exemplo, o verbo cook. Como que eu sei? Se eu não lembro ainda se é regular, irregular. Então a gente olha na página 121. Procura lá. Cook. Você achou cook na 121? Dá uma olhadinha aí. Tem cook? Não encontrou. Isso significa o quê? Que cook é um verbo regular. Portanto, para eu passá-lo no passado, você terá de acrescentar ed. Portanto, o passado de cook vai ficar cooked. Então, I cooked lasagna for dinner. Ok? Next verb, dance. Regular or irregular? If you take a look on page 121 in the chart of irregular verbs, we don't have dance there. What does it mean?
The meaning is dance is a regular verb. And dance ends in E. Então, ó, dance é um verbo regular que terminou em E. Então, todo verbo regular que termina em E, eu apenas acrescento o D para fazer o passado. Portanto, she danced in the party, né? Ela dançou na festa. Danced, tá bom? Agora vamos dar uma olhadinha. O próximo verbo é buy. Quero falar que o Bill comprou maçãs ontem, mês passado, comprou. Olha aí na tabelinha da página 121. Procura aí, vê se você encontra buy. Vai refletindo comigo. Buy. Achou buy aí? Ah, achou. O que significa? Que buy é um verbo irregular. Portanto, se buy é um verbo irregular, ele tem uma forma própria de passado. Eu não vou colocar o ed, porque ele está na tabela. Qual é a forma de passado de buy? Bought. Buy, bought. Ok? So, Bill bought apples, né? Esse T, ele praticamente some. Buy, bought. Buy, bought. E quando eu falo, a gente junta tudo. Bill bought apples. Bill bought apples. Ok? Vamos olhar. Next verb is fly. Regular or irregular? Take a look in your chart. Sempre, gente, parte da tabela. Fly. Vamos dar uma olhadinha se I have a fly here. A, B, C. Ah, fly. Qual é o passado de fly? Não é flyed, porque fly is an irregular verb. Portanto, o passado de fly é flew. Então, the bird flew high, né? O passarinho voou alto, flew high. Now, next verb is wash. Regular or irregular? Take a look on your chart. Dá uma olhadinha na sua tabelinha. Vê se você encontra wash aí. Ah, não tem wash na minha tabelinha. Portanto, wash é um verbo regular. Eu acrescentei o ed. Já o have tem na minha tabelinha. O passado é had. Pensa agora, gente, no do, no work, no sell e no finish. Pausa a aula aqui. Pensa em todos esses verbos e daí você dá o play para corrigir, tá bom? Pensa aí um pouquinho. Olha lá. Do. Então, você olhou na tabela e você encontrou, porque o passado de do é did e não doed, né? Por isso eu falo, Eric did homework. Ele fez a tarefa. Já o work, a gente até tinha falado sobre ele. Não tem aí na tabelinha. Portanto, work is a regular verb. Daí o passado a gente faz colocando o ed. Então ficou, Tim and I worked hard. Ok? Next one. Dad sold the car. To sell é o verbo vender. Portanto, Dad sold the car. E o último, finish. Você procurou aí na tabela e não encontrou finish, porque finish é um verbo regular. E aí a gente colocou o ed. He finished the practice. Tá bom? Então, tenho certeza, você que está acompanhando até aqui, entendeu muito melhor qual é a diferença entre um verbo regular e um verbo irregular. E como eu faço para diferenciá-los? Não há uma maneira milagrosa. Por enquanto, você vai olhando a tabelinha e aí você vai memorizando aos poucos o passado dos verbos em inglês, tá bom? E para terminar essa nossa explicação sobre Simple Past, essa revisão, então a gente viu também como a gente escreve uma oração no passado na negativa. Toda vez que eu vou negar, falar que algo não aconteceu, a gente sempre vai usar o verbo auxiliar didn't. Lembra, lá no presente, quando eu negava, a gente usava don't e doesn't. Agora, no passado, a gente vai usar didn't. E o didn't é usado para todas as pessoas. I didn't. You didn't. We didn't. They didn't. He, she, it didn't. Sempre que você quiser fazer a negativa do passado, você vai usar esse verbo auxiliar, didn't. E aí você vai colocar o verbo. Só que tem uma particularidade, qual é? Quando você usa didn't, o verbo tem de estar escrito na base form, ou seja, na primeira coluninha lá da tabelinha da página 121. Então, olha só, olha aqui. I worked hard yesterday. Quando eu falo I worked hard,
Eu acrescentei o verbo ed, olha lá, espera aí que eu vou grifar aqui para você. Eu acrescentei ed nesse verbo aqui para mostrar passado. Work é um verbo regular, a gente já sabe, então eu acrescentei ed para mostrar que esse verbo estava no passado. I worked hard yesterday. Eu trabalhei muito ontem. Aí coloquei o ed, afirmativa. Se eu quiser negar, eu vou usar o didn't e o meu verbo, olha, perdeu o ed. Porque na negativa, o verbo tem de estar na base form. Então, na afirmativa, eu ponho o ed, escrevo ele na segunda coluna se for irregular. E na negativa, quando eu uso didn't, o verbo fica na base form. Aquela forma do dicionário, sem ed e sem estar na segunda coluna, tá bom? Mais ou menos como quando era no presente, a gente colocava doesn't. Lembra que a gente tirava o S, o IES e assim por diante? É a mesma coisa. Então, o didn't mostra que a frase está no passado e o verbo que eu tinha colocado ed ou na segunda coluna, eu tenho de voltá-lo para a base form, tá bom? Foi uma alegria estar com vocês. Ah, uma coisa que eu lembrei. Caso você tenha dúvida, volte na aula, né? Lá no início da unidade 4, tem um quadro explicando, resumindo tudo isso que o teacher disse hoje sobre Simple Past, tá bom? Então, gente alegre, foi uma felicidade estar com vocês nessa aula de hoje e nos encontramos na nossa próxima aula. Um abraço a todos e até lá. Tchau, tchau, gente bonita. Bye!